pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e deixa seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o núcleo celular. O núcleo interfásico. Por que interfásico? Interfásico é o período onde a célula não está se dividindo. Porque quando ela está se dividindo, não tem o núcleo. Não tem núcleo por quê? Porque eu vou dissolver a carioteca ali para o processo de divisão celular. Belezinha? Então vamos falar sobre núcleo celular. O que a gente pode falar sobre esse núcleo? Primeiro que ele já foi descoberto aí um tempo atrás, há um bom tempo, em 1833 já se sabia ali como seria essa estrutura, que certas células possuíam um núcleo. Certas células? Sim, certas células, não são todas que possuem núcleo. Então quem são as células que possuem núcleo? As células eucariontes. E as células que não possuem núcleo são chamadas de procariontes. Agora, qual a diferença mais ou menos delas? Olha na imagem. Nessa imagem nós vemos uma célula eucarionte. A célula, com as suas organelas e o núcleo ali, que vai ter as suas funções, e nós vamos falar mais à frente. Mas a principal diferença é que o material genético, ou seja, o DNA dessa célula, não está no citoplasma ali livre. Ele está dentro do núcleo, ele está isolado das outras organelas. Beleza? Isso é célula diferenciada. Não vai ser procarionte, ela é eucarionte. E a procarionte? Essa que a gente vê aqui, por exemplo, as células bacterianas que não possuem núcleo, ou seja, o material genético dessa célula está livre no citoplasma, não vai estar isolado. Então essa é a principal diferença entre procarionte e eucarionte, já falando de núcleo. E claro, algumas eucariontes não possuem só um núcleo, possuem vários núcleos, ou às vezes nenhum núcleo. Aí você falou, eita, agora não entendi nada. Vamos lá, agora você vai entender. Bom, como eu falei para você, algumas células, eucariontes, vão possuir mais de um núcleo. É possível isso? Sim. Olha na imagem. Aqui a gente vê células do tecido muscular. O nosso tecido muscular esquelético. Olha só, a gente vê essas bolinhas, são núcleos. E às vezes algumas células possuem mais de um núcleo. Então aqui a gente consegue ver um exemplo onde uma célula possui mais de um núcleo, como o tecido muscular esquelético. Beleza? Então a gente viu que algumas células possuem mais de um núcleo. Células eucariontes. Existem células que são eucariontes, que não possuem núcleo? Sim, galera, possui. Quem é ela? Olha aí na tela. Te lembra alguma coisa essa imagem? São as hemácias. Claro, anteriormente ela possuía núcleo. Porém, esse núcleo é degenerado, os reticulócitos, vai ter degeneração desse núcleo e nós teremos ao fim a formação da hemácia que não tem núcleo. Porque, claro, ali ela precisa ser bicôncava para poder passar por certos orifícios capilares dos nossos vasos sanguíneos e precisa dessa concavidade. Se tivesse um núcleo ali, atrapalharia esse processo, dela poder ali ter essa flexibilidade de passar em locais muito apertados, como capilares, que são extremamente pequenos. E também, ela poder ali, de certa forma, carregar as moléculas de oxigênio para as nossas células. Então essa é um exemplo de célula que é eucarionte e não possui núcleo. É a hemácia. Belezinha? Agora, qual a função do núcleo? Para que serve esse núcleo? Para que ele está ali dentro da célula? Primeiro, ele é considerado uma organela, ou seja, vai participar, vai conformar essa célula. Isso a gente já sabe. Mas e a função? A função dela, primeira função,
ela vai comportar o DNA. Aí você pensa, comportar o DNA? Sim, o DNA, a nossa informação do nosso corpo todo está dentro do núcleo. O DNA, que possui informações, está dentro do núcleo. Isso é o mais interessante, porque se o material genético que possui as informações do nosso organismo está dentro desse núcleo, o núcleo está protegendo esse material, essa informação. Então o núcleo tem a função de proteção, de manter a integridade desse DNA. Além disso, como ele comporta esse DNA, que vai expressar informações, vai expressar atividades, esse núcleo comanda toda essa célula. Ele vai comandar as ações da célula, além de comandar o metabolismo dessa célula. Então aí a gente já viu 3 funções. Primeira, proteger e vai estar ali envolvendo, mantendo a integridade do DNA. Segunda função, vai estar ali fazendo um controle sobre as funções de uma célula. E terceiro, comandando o metabolismo celular. E outra função importante é que esse núcleo ele vai estar ali, de certa forma, participando do processo de duplicação do DNA. Como assim duplicação do DNA? Porque esse DNA, esse material genético, a gente já viu a duplicação desse DNA, ele vai ocorrer dentro do núcleo. Então, de certa forma, esse núcleo vai promover aquele ambiente ideal para que esse material genético, esse DNA, possa se duplicar. E claramente também não só o DNA, como também a formação do RNA. Então o núcleo ele vai favorecer o ambiente, vai favorecer tudo o que é necessário para que esse DNA possa se duplicar e também formar o RNA. Agora, como é a estrutura desse núcleo? Ele possui uma estrutura, uma conformação? Sim. Como é a estrutura do núcleo? Como ele é formado? Aqui eu quero chamar a sua atenção para 3 estruturas que vão formar esse núcleo. Primeiro, a carioteca. Segundo, nós vamos ter aí a presença do nucleoplasma. Terceiro, a cromatina. E quarto, o nucleolo. Então vamos lá. Primeiro, a carioteca. Olha na imagem. Aqui nós vemos que o núcleo ele é envolvido, né? Ele possui um envoltório. O núcleo vai ser o que está dentro desse envoltório. Então o que forma o núcleo vai ser o que o envolve, que é uma membrana. Essa membrana é a carioteca. E se essa carioteca é uma membrana que envolve, forma esse núcleo, ou seja, essa parte externa do núcleo, ela vai estar ali controlando o que entra e sai dessa célula. Ela vai estar promovendo a integridade desse núcleo. E essa membrana, ela é dupla. Ela é uma dupla membrana lipoproteica. Ela vai ter uma parte mais externa e uma parte mais interna. E o mais interessante é que ela é cheia de furinhos. Olha nessa outra imagem, esses furinhos, chamados também de poros, vão favorecer com que substâncias entrem e saiam dessa célula. Tanto substâncias aí importantes nesse metabolismo para sinalização de alguma ação dessa célula, algum comando do núcleo, do material genético, também para a saída do RNA, ou para a síntese proteica, enfim, substâncias entram e saem desse núcleo por presença desses poros. É cheio de poros aí nessa membrana do núcleo, que é a carioteca. Então lembre-se, a carioteca vai ser o que vai conformar o núcleo, vai ser essa membrana mais externa. E claro, se a gente está falando de núcleo, carioteca, é o que a gente falou de procarionte e eucarionte. Os procariontes, como as bactérias, não possuem núcleo, não possuem essa carioteca que estará ali contornando o DNA, protegendo esse DNA, não possui essa membrana. Né? Procarionte não tem, eucarionte tem
essa membrana, essa carioteca que envolve e forma o núcleo. Então lembre-se, carioteca é fundamental para manter a integridade do DNA, o nosso material genético. Então nós falamos da carioteca. Depois, nucleoplasma. O que seria esse nucleoplasma? Nucleoplasma, galera, é fácil. Seria como um líquido. É um líquido que está ali presente, como a gente vê aqui nessa outra imagem, é um líquido que está presente dentro do núcleo. Ele vai estar preenchendo esse núcleo. E esse líquido ele possui substâncias, ATP, vai possuir ali nucleotídeos, que são como pecinhas que vão favorecer ali a formação, o processo de duplicação também de DNA, de RNA. Então ele vai ter substâncias importantes e principalmente estará ali mergulhando a cromatina. Então lembre-se, o nucleoplasma é um líquido que preenche o núcleo, né, o núcleo da nossa célula. Então falamos da carioteca, a membrana que forma esse núcleo, falamos do nucleoplasma, esse líquido interior do núcleo, e claro, agora vamos falar da cromatina. O que é essa tal de cromatina? Muito fácil. Cromatina. Cromatina a gente já viu em outros vídeos anteriores, mas é fácil de se falar. Cromatina ela está mergulhada no nucleoplasma, como a gente falou aqui. Mas o que seria essa cromatina falando de forma simples? A cromatina ela seria DNA mais proteína. Aí você fala, eita, não vi essa aula anterior. Me faz um resumo? Faço. É fácil. Imagina que vamos fazer uma comparação agora. Nós temos uma corda de 6 metros. Imaginou uma corda bem grande de 6 metros? Agora imagina que eu tenho uma caixa de 1 metro. Como que eu vou guardar essa corda de 6 metros em uma caixa de 1 metro? Eu vou ter que enrolar essa corda, não é verdade? E é exatamente isso que a gente tem que ter em consideração aqui. O DNA ele é gigante, ele é a corda de 6 metros. E o núcleo é a caixinha de 1 metro. O DNA, galera, é gigante, é 2 fitas gigantes, que para eu conseguir fazer com que esse DNA caiba ali, tenha como estar dentro desse núcleo, eu vou ter que enrolar ele. E é assim que acontece esse processo. Olha na imagem. Agora você vai entender de uma vez por todas. Nós temos o DNA. Nós já sabemos que o DNA é grande e por isso eu tenho que enrolar ele para que ele possa caber dentro desse núcleo. E como que eu vou enrolar ele? Lembra que eu falei para você que cromatina é DNA mais proteína? Pois é. Na imagem a gente vê conjunto de proteínas, chamadas proteínas estonas. Elas vão se unir em um número de 8, formando o que a gente chama de octâmero. E esse octâmero, quando eles formam esse grupo de 8 estonas, que é as proteínas estonas, vem o DNA e se enrola em volta dessa proteína. Então vamos lá. O DNA ele tem que se enrolar para caber dentro do núcleo. E como que ele faz isso? Nós temos a proteína estona. A proteína estona ela vai se unir, né, as suas subunidades em um número de 8, formando o octâmero. O octâmero de proteína estona. Essa proteína estona, né, vai estar ali, vem o DNA e se enrola nela, como a gente vê aqui na imagem. Então é bem simples, até um ponto que vários conjuntos, né, de proteínas estonas formam o nucleossomo, né? Quando a gente tem esse octâmero com o DNA envolto, né, nesse octâmero, nós temos o nucleossomo. E esse conjunto de nucleossomos, que são várias, né, proteínas estonas com o DNA enrolado, nós vamos formar a nossa cromatina. Então lembre-se, olha na imagem como ficaria esse processo. Aqui a gente vê, né, o DNA todo enrolado em vários octâmeros, em vários nucleossomos. E o conjunto de nucleossomos, que seria a proteína estona envolvida
né, com esse DNA, essa fita de DNA, nós teremos, né, esse conjunto forma a cromatina. Então lembre-se, DNA, né, mais essa proteína histona, em conjunto ali, toda enroladinha, como a gente vê nessa imagem, forma a cromatina. Então vamos recapitular, talvez é algo novo para você. Então nós temos o DNA. O DNA ele vai se envolver com a proteína histona, né? Ele vai se enrolar nesse octâmero, que são 8 subunidades de proteína histona, como a gente já falou. Uniu esse octâmero aí, vem a fita de DNA e se enrola nela, formando um nucleossomo. Agora, imagina vários nucleossomos, várias proteínas histonas com o DNA enrolado. Então, esse conjunto de nucleossomos, que são várias proteínas histonas com a fita de DNA enrolada em vários desses, formarão a cromatina. E essa cromatina, quando está bem condensada, formará o cromossomo. E esse cromossomo participará do processo de divisão celular que a gente já viu em vídeos passados. Então lembre-se, a cromatina estará dentro desse núcleo. Ele estará ali banhado por esse nucleoplasma, que é o líquido que preenche esse núcleo. E claro, ainda tem o nucleolo. O nucleolo, que é essa estrutura que nós vemos na imagem, e vai ter uma função primordial na síntese dos ribossomos. Ribossomos que são importantes no processo de síntese proteica aí no nosso metabolismo celular. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?